Bom dia a todos, eu sou o Leandro, professor, historiador, psicólogo, psicanalista, educador especial, psicopedagogo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre psicologia, literatura, psicanálise, cultura, história, enfim, um emaranhado de coisas. O tema desta aula que eu propus montar é Consciente, Linguagem e Tecnologia, uma análise aí sobre a jornada estrutural de Freud e a inteligência artificial, correto? Bom, esta apresentação sintetiza um século de debates sobre como o sentido é gerado. Como que nós sentimos, nós geramos isso, certo? Exploraremos a evolução do sujeito concernente à sua subjetividade, da interioridade biológica segundo Freud, passando pela estrutura linguística de Lacan e a polifonia de Bakhtin, até o atual sujeito automatizado dos grandes modelos de linguagens, que é as famosas LLMS. Ok? Bom, para início de conversa, nós devemos ter um entendimento claro sobre a virada linguística. O que seria essa virada linguística? Seria o sujeito como efeito da linguagem, entrelaçado da linguagem, quase uma coisa homogênea, certo? Diante disso, nós temos dois viés. Primeiro, a perspectiva do paradigma cartesiano, onde o pensamento ele é interior e a linguagem é usada como um instrumento, como algo propriamente redigido, por assim dizer. A linguagem, neste paradigma cartesiano, ela é apenas um instrumento para expressar um pensamento interior pré-existente. O sujeito é a causa da linguagem, a grosso modo falando. Quando nós temos a virada linguística da linguagem, significados, significantes, signos e etc., nós vemos que não há pensamento sem linguagem. Não há memória, não há cultura, não há sociedade, não há conhecimento. Nada existe sem a linguagem, pensando na nossa conjectura contemporânea. A linguagem, ela produz a realidade. O sujeito, então, é um efeito dessa estrutura, desta linguagem. Desse modo, a linguagem não é mais considerada como um simples instrumento, segundo Araújo, e sim uma estrutura articulada que depende de um sujeito. Certo? Aí nós entramos diretamente na minha tese de que o subjetivo ele se desincorpora de um sujeito, de um indivíduo, e passa a ser aí marcado pelo coletivo, por vários sujeitos, vários indivíduos. Então a minha subjetividade não me é mais inerente, e sim a do outro. Olha Lacan. Né? O outro me move. Né? Isso é fato, não é achismo. Ok? Muito bem. Bom, Freud e a descoberta da interioridade. Aí tem uma imagem, né, mostrando a questão do inconsciente e sua representação, ou Vorstellung, como queiram, em alemão algo mais gritado, Vorstellung. Enfim, consciência e linguagem manifesta.
Na consciência, nós temos algo bem estruturado, casas, árvores, ruas e etc. Quando nós mergulhamos no inconsciente, que traz essa representação, nós vamos ter desejos, medos, pulsões, traumas, memórias, esquecimentos, recalques, entre outras coisas, certo? Nessa questão da interioridade, nós temos a própria interioridade, onde o inconsciente é um lugar psíquico profundo. Quanto mais profundo, mais escuro, como um oceano, podemos dizer, que tem muitas coisas indecifráveis, que para nossa consciência parecem irreais, ok? Então é um lugar psíquico profundo habitado por pensamentos recalcados. Mecanismos. O pensamento inconsciente existe a priori e usa a linguagem para se traduzir. Olha, fantástico. E o sonho, onde entra o sonho? O sonho é uma escrita cifrada, entre aspas, um texto sagrado que precisa de interpretação para revelar o conteúdo latente. Se nós fôssemos fazer uma aula só sobre sonhos, teríamos meses de escutas, de pontos de vistas, de ideias interpretativas, de N's psicanalistas, N's pensadores, várias ciências tentando explicar. Mas enfim, o sonho hoje, pensando na linguagem, é uma escrita cifrada, um texto sagrado que precisa ser interpretado aí para revelar um conteúdo latente. Ok? Percebam? Sem linguagem não tem sonho. Né? Me lembro de um debate que eu tive com a minha analisanda, a especial, espetacular Andréa Rosa, né? Sobre a questão de uma pessoa que nasce cega. Como ela consegue ver, né, como ela consegue sonhar, né? Esse é um outro debate. Se algum intelectual, pesquisador dessa área gostaria de fazer um podcast ou um debate sobre isso, estou à disposição para agendarmos um horarinho para debatermos sobre essa perspectiva, que é uma perspectiva muito intrigante. Se é intrigante, é porque falta especificidade de conhecimento. Então, devemos mergulhar e desvendar esses mistérios da qual nós não temos uma certeza, uma rospudez científica, vamos por assim. Ok? Muito bem. Saímos de Freud, sonho, linguagem. Vamos para Lacan, onde o inconsciente ele é estruturado como linguagem, literalmente. O inconsciente é estruturado como linguagem, onde ele se perpassa por superficialidade, primazia do significante e desontologização, né? Que seria uma coisa saindo de um lugar para outro, vamos por assim. Bom, a superficialidade. O inconsciente não está nas profundezas, mas na superfície da cadeia de significantes. É o discurso do outro. A primazia do significante. O significante, a palavra, som, tem primazia sobre o significado. O sujeito desliza sobre a barra que o separa. A desontologização. O que seria isso? O sujeito não é uma essência biológica, ele é uma posição na estrutura. Aí fica uma pergunta: o que seria significante e o que seria significado na sua perspectiva? Queria que você me respondesse nos comentários, se fosse possível. Futuramente, vou trazer uma aula só sobre exemplos do que seria o significante e do que seria o significado. Beleza? Muito bem. A priori, a princípio, a arquitetura do simbólico, metáfora e metonímia. Vamos deixar a linguística um pouco fundamentalizada de lado e vamos partir para o simplismo que eu coloquei aqui, né, que eu trouxe nesse slide. Bom, o S maiúsculo
barra recalque e o S minúsculo. S grande e S pequeno, como queiram parafrasear da melhor forma que compreendam. Significante e significado. O signo linguístico, Lacan, ele vai inverter isso de Saussure, focando na autonomia do significante. Tá? Este tema eu trago num livro que eu escrevi sobre a linguagem e a psicanálise e o psiquismo, onde eu relato algumas diferenças pontuais entre Lacan, no Retorno a Freud, e Saussure, especificamente na questão da linguagem, da linguística em si. Ok? Muito bem. Voltando. Metáfora: contenção, metonímia, deslocamento. Então, o que seria a metáfora? Você pegar um objeto e colocar dentro do outro. Você contém aquilo. A metonímia é você abrir vários objetos diante daquilo. Percebam o deslocamento? Exato, isso aí. Metáfora, contenção. Substituição de um significante por outro. É o mecanismo da poesia e da criação de sentido novo. Metonímia, deslocamento. Conexão de significantes por contiguidade. O motor do desejo, que desliza para o próximo objeto. Ou seja, o sujeito é falado por essas leis estruturais antes mesmo de aprender a falar. Fantástico. Aí entramos em Bakhtin, a polifonia, a mente como orquestra. Então, o que seria uma homofonia? O ego autoritário. Seria uma partitura ali bem cifrada, num ritmo bem harmônico, vamos por assim. Seria uma voz dominante com acompanhamento passivo. Ou seja, romances monólogos como Dostoiévski. Do outro lado, temos a polifonia, que é o inconsciente. Que são vários ritmos emaranhados, um buscando mais alto, mais baixos e etc. Múltiplas vozes independentes, equipolentes e imissíveis. Exemplo, romances de Dostoiévski. Ok? Muito bem. Então, o canto inconsciente é a música de jazz ouvida dentro por detrás de um quarteto vindo de um rádio mal sintonizado. Algo, enfim, ok? Tentando materializar esse pensamento. Então, quando nós falamos de homofonia e polifonia, é só a gente lembrar daquilo que nós aprendemos lá na quinta série de politeísmo e monoteísmo. E vários. Então, poli sempre vai ser vários e o homo vai ser algo ali único. Vamos por assim, uma linearidade, não algo descentralizado de altos, altos e baixos. Ok? Perfeito. Continuando, chegamos a Winnicott, o espaço potencial do brincar. Onde a linguagem se torna criativa, o brincar é a base da criatividade e da busca pelo self. Na psicoterapia, meus amores, o brincar ocorre na sobreposição de duas áreas. Primeiro, fantasia, conforme a imagem, o ciclo do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo aí, olhando de frente, a realidade interna e o outro lado, a realidade externa, o mundo objetivo. Dentro deste parâmetro, deste exemplo, nós temos aí as partes dos círculos que se encontram, que são uníssimas, que é o espaço potencial, fenômenos transicionais. Isso acontece muito, uso muito esse exemplo nas aulas de história, quando eu explico, por exemplo, a passagem da pré-história para a história antiga, né? Ou da história antiga para a história medieval, história moderna, moderna contemporânea, etc. Dentro desse espaço da conexão de círculos no caso, existe muita coisa que nós nunca vamos chegar num ápice 100% confiável. Beleza? Continuando.
Sujeito automatizado e o problema do alinhamento. Isso lembra muito Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, mas aí é outra história. Bom, da estrutura mental para o grande modelo de linguagem. O conflito. O modelo opera por estatística pura, probabilidade de tokens, programação pura. Um alinhamento, uma superimposição de regras sobre a estatística, ou seja, lógica e moral. Percebam, não existe ética. É simplesmente lógica e moral. E aqui que mora o só sei que nada sei de Sócrates. Aquilo que nós não deciframos. Beleza? Bom, a analogia, a tentativa de impor um superego social sobre o id estatístico da máquina. Então percebam, nós temos o modelo, o id estatístico, aí o alinhamento superego normativo, que nós vamos encaixar conforme a lógica moral do sistema operacional. Perfeito? Simples, claro e inteligível. Prosseguindo, estrutura versus estatística, um debate histórico. Aí eu posso dar uma aula só sobre isso, se vocês quiserem. O que seria o estruturalismo? Uma reação quase atômica de uma cadeia, aí de um átomo, né? Uma representação atômica de uma molécula, por exemplo, açúcar, álcool e etc. O estruturalismo são regras profundas, sintaxe inata, o sentido procede à estatística, Gronski e Lacan. A estatística, por outro lado, nós temos uma certa maleabilidade. A probabilidade de concorrências. O sentido emerge da associação. É aquilo. Se eu gosto de leite, tem leite, vou beber leite. Se eu gosto de leite, tem leite, não vou beber leite. Estatístico. Beleza? Contexto histórico. A escola de Moscou, em 1956, já buscava reconciliar essas visões, prevendo que a estrutura poderia ser deduzida da estatística. Deste modo, nós temos aqui um exemplo. Eu trago um exemplo muito nítido. Um texto original em inglês. Não vou arriscar-me a ler para não passar vergonha, mas para aqueles que desejam, posso ler em off. Bom, e a redação de uma inteligência artificial. O resultado: a inteligência artificial, ela remove o neologismo e estilo literário. Implicação: o alinhamento empurra a linguagem para a média estatística. A máquina trata a criatividade como uma anomalia, como um erro. A inspiração é um erro para a máquina, rejeitando a polifonia em favor de uma homofonia segura, em favor do grito seguro, estrutural, estatístico, algoritmo puro. Perfeito? Muito bem. A engenharia de prompt. Humanos imitando máquina. Outro tema que daria para a gente fazer um debate fantástico. Humanos imitando máquina. Paradoxo. Máquinas falam linguagem natural humana. Elas produzem e reproduzem isso. Mesmo que de maneira estatística e moral. Humanos escrevem pseudocódigos para serem entendidos. Vou dar exemplo: Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Machado de Assis, Hobsbawm, quem mais? Entre outros aí. Conclusão: um alinhamento é dialético. O usuário humano também se estrutura pela lógica da máquina para maximizar a eficiência. Ok? Então aí nós temos uma estrutura de um comando. E aí nós temos várias fases desse comando. Claro, qualquer dúvida, mande uma perguntinha
aí para nós que nós iremos ter o imenso prazer de responder. Muito bem. A simulação ou compreensão. O quarto chinês. A entrada, nós temos os símbolos, as regras dos símbolos segundo o livro, e o processamento, as regras da sintaxe, e a saída, input, output. Experimento mental, Searle, 1980. A manipulação de símbolos, sintaxe, não garante a compreensão semântica. Aí nós entraríamos num debate sobre norma culta e não culta. Alguns doutores da norma defesa aí da norma culta têm pontos de vistas que não condizem com o meu, por exemplo. Conexão lacaniana. Sujeito pode ser um mero efeito da articulação de significantes sem necessidade de uma alma interior. Percebe? Sujeito pode ser um mero efeito de articulação de significantes. Ou seja, uma mesma representação significante pode ter vários significados. Quando se coloca sem a necessidade de uma alma interior, é sem a necessidade de pensar. É sem a necessidade de olhar o outro como alguém que possa contribuir e não te destruir. Beleza? Muito bem. O que falta à máquina? O semiótico de Christopher. Então, o semiótico, corpo, pulsão e ritmo. Enquanto o simbólico é lei, gramática e estatística. A inteligência artificial é um sujeito puramente simbólico. Sem corpo, não há brincar, conforme vimos com o Winnicott. Sem pulsão, não há amadurecimento, vamos por assim. Não tem sentimento, não tem fantasia, não tem motivos. Estamos em Freud. Apenas manipulação, estatísticas de símbolo. Tiramos a ética, a filosofia e deixamos somente o que é moral. Eureka. Muito bem. Concluindo, né, essa aulinha curta sobre o tema, o futuro da subjetividade. Fundação de Freud a Lacan, a estrutura da linguagem define quem somos. Tensão, a batalha entre estrutura, regras e estatística, probabilidade, trazidas pelas inteligências e pelas linguagens aí que nós temos, as Ls, Ls, MS. E o desafio, como preservar a nossa polifonia, vou mudar, como preservar a nossa subjetividade e o espaço do brincar em um mundo de normativas estatísticas, de uma subjetividade coletiva estática. Como fazemos isso? Pense, questione, reflita e me responda. Muito obrigado. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, só chamar. Até mais.